Bom, eu queria tratar de um assunto hoje, falar de emprego. Esse tema é muito complicado e tem hora que é difícil a gente saber qual é o lado em que a gente tem que estar. Por exemplo, em abril, o presidente Lula, ele foi ao Rio de Janeiro para um evento. Era o lançamento, não me lembro exatamente o que era, no Rio de Janeiro, mas ao lado do governador, ele resolveu lembrar que iria investir, o governo iria investir, iria fomentar a indústria naval brasileira. Nós já falamos disso aqui. Mas ele falou assim, olha, quando a gente usa navio estrangeiro, pode até ficar mais barato, mas a gente não gera emprego no Brasil. E aí ele declarou o seguinte, abre aspas, a gente vai trazer produtos mais baratos, mas o povo vai ficar desempregado, fecha aspas. A gente vai trazer produtos mais baratos, mas o povo vai estar desempregado. E ele relembrou que a recuperação da indústria naval é uma promessa dele desde a eleição vitoriosa de 2002, a campanha vitoriosa de 2002, e ele fala, abre aspas, desde 2002, quando eu disputei a eleição para presidente, eu disse que a gente iria recuperar a indústria naval brasileira. Naquele tempo, os estaleiros estavam todos praticamente paralisados. A gente saiu de menos de 3 mil trabalhadores para 86 mil trabalhadores, fecha aspas. Eu não vou aqui discutir o que a gente já discutiu, que é o que aconteceu com a indústria naval, que infelizmente o Brasil já teve destaque muito grande na indústria naval, chegou a ser a terceira maior indústria naval do mundo nos anos 70, mas veja a preocupação do presidente com a geração de empregos no Brasil. Saímos de 3 mil trabalhadores para 86 mil trabalhadores, lembrou o presidente. Agora, olha só, então a gente tinha produtos mais baratos de fora, no caso, arrendamento de navio, compra de navio, nos estaleiros coreanos, nos estaleiros japoneses, estaleiros chineses, versus emprego no Brasil, e ele ficou do lado do emprego no Brasil. Só que nesse momento, agora, tem uma discussão semelhante que está acontecendo em Brasília, que tem produto mais barato de um lado versus emprego no Brasil do outro. Só que nesse caso, a posição do presidente, e ele disse isso, é a favor do produto mais barato. Ou seja, é contra a geração de emprego no Brasil, porque essa é a oposição, produto mais barato versus emprego no Brasil. Na indústria naval, ele é a favor do emprego no Brasil. Aqui, ele é contra o emprego no Brasil. Por isso que eu digo, como é complicado esse negócio do emprego. Eu estou falando das compras online internacional até $50, que beneficia grandes empresas como a Shein, a Shopee, a AliExpress, a Amazon, mas prejudica empresas brasileiras, empresas que produzem no Brasil, fábricas brasileiras. E de quantos empregos a gente está falando? Segundo a Confederação Nacional da Indústria, que tem interesse, obviamente tem interesse, aliás, todo mundo que vai estudar um assunto tem interesse, porque tem estudos aqui com gente que é a favor e gente é contra a taxação dessas compras, mas pelo menos 225 mil empregos deixam de ser gerados em função de as pessoas poderem comprar produtos lá fora, isentos de impostos federais, que tornam esses produtos muito mais baratos, não é competitivos, muito mais baratos, tirando a competitividade das empresas brasileiras. Ora, o presidente se orgulhava de 86 mil empregos na indústria naval, e aqui temos um dado da Confederação Nacional da Indústria falando em 225 mil empregos, 3 vezes quase mais empregos do que aquele da indústria naval. Então, por que a gente não está agora vendo o presidente defender essa posição, que é o que o Congresso está discutindo nesse momento, porque tem um projeto de lei para taxar essas compras até $50. O Ministério da Fazenda pensou em fazer isso no ano passado, chegou a discutir, Fernando Haddad era a favor dessa taxação, mas houve uma resistência muito grande em outras áreas do governo, inclusive liderada pela primeira-dama, a Janja, que foi contra essa taxação. E aí o presidente acabou que mandou engavetar essa história. Só que pelo menos 60 entidades
ou seja, não é 5, 6, 60 entidades ligadas a setor de comércio, né, varejo, indústria, central sindical, foi para o Congresso e falou, escuta, é razoável um negócio desse? Faz sentido? A gente enfrenta uma legislação trabalhista complicada, a gente enfrenta uma taxação, ou seja, é o inverso. Em vez de a gente estar recebendo subsídio, a gente está recebendo um acréscimo de preço, porque eles não pagam impostos federais e a gente tem que pagar os impostos todos, a nossa carga é maior do que a deles, já é difícil competir com uma taxação semelhante, eles ficam com uma taxação menor do que a nossa. Bom, isso sensibilizou o Congresso. E o Congresso preparou um projeto de lei que pode ir à votação a qualquer momento, ainda não foi resolvido. O presidente da Câmara é a favor, fala sobre essa realidade, mas o presidente Lula foi perguntado sobre o assunto. Vem cá, tem lá um projeto. E aí? E aí que, se esse projeto for aprovado, a tendência é vetar. Ué, a tendência é vetar? Mas por que a tendência é vetar? Aí o presidente explicou. Quem é que compra o que ele chamou de essas coisas? São mulheres, a maioria, jovens, tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras. Bom, é óbvio que competem com as coisas brasileiras. Não há a menor dúvida de que competem com as coisas brasileiras. Mas ele preferiu dizer uma coisa dessa. Agora, o fato de serem mulheres, a maioria, como ele disse, jovens, e tem muita bugiganga, é uma discussão curiosa, porque tem o mesmo estudo da Confederação Nacional da Indústria, que encomendou uma pesquisa, descobriu que quem compra, aliás, os empregos que seriam gerados, que deixam de ser gerados porque as compras são feitas lá fora, na maioria são de mulheres. Então, ele está dizendo, as mulheres são as que mais compram, pois os 225 mil empregos, na maioria são mulheres. Muito mais do que em outros setores, 65% dos empregos são de mulheres. E uma outra coisa, ele diz assim, olha, tem um pessoal que vai para o exterior e pode comprar. E as pessoas mais pobres? E aí a Confederação Nacional da Indústria, volto a dizer, que é parte interessada na história, mas a pesquisa está aí, a empresa que fez a pesquisa é séria, se alguém desmontar a pesquisa, que desmonte, diz o seguinte, apenas 18% das pessoas que ganham até 2 salários mínimos fazem compras internacionais, até $50. Já na faixa com pessoas com mais de 5 salários mínimos, 41% das pessoas compram. Então, a ideia de que taxar essas compras internacionais até $50 prejudica os mais pobres é uma visão, aparentemente, pelo menos de acordo com os dados disponíveis, equivocada. Não é uma visão correta, é uma visão equivocada. Então, do ponto de vista do emprego e da defesa dos mais pobres, não faz sentido algum ficar contra a taxação das importações. Agora, é evidente que é uma medida impopular. É evidente que a classe média não gosta. Quem não quer comprar sem uma taxação adicional, até porque subiria de maneira bastante razoável, os preços seriam maiores. O importante é a gente acompanhar essa história, ver como dá, mas eu queria registrar aqui, olha como é complicado quando a gente fala de emprego, e olha como há uma grande contradição. Para a indústria naval, com 86 mil empregos, viva o emprego nacional, não ao produto estrangeiro, ainda que seja um pouco mais caro, como disse o presidente. Já para as compras internacionais, que a população, quando pesquisada, mexe até na imagem do presidente, ele não tem mais esse princípio. Ele deixa de lado esse princípio da defesa do emprego nacional. Ele fica com as compras internacionais e contra os empregos nacionais, que são 3 vezes maior do que os outros. Ou seja, eu não sei se você concorda com essa avaliação, não sei se você discorda da avaliação que eu fiz, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.